Olá pessoal, Alex Castilho aqui. Hoje eu vim fazer o vídeo dessa RX 590 da AliExpress. Aham, sei. Vocês estão pedindo, enfim, para que faça um vídeo dela funcionando, como que foi a experiência. Vou fazer aqui agora, vou mostrar para vocês alguns detalhes, beleza? Valeu, tamo junto. Olá pessoal, Alex Castilho mais uma vez aqui. Finalmente chegou a RX 590 da ASUS, 8 GB de memória RAM, RX 590 GME, tá bom? Então vamos ligar junto aqui, vamos ver se vai funcionar e se vai dar vídeo. Vamos torcer, vamos ver. Ligou, o computador tá ligado. Agora tem que ver se vai dar vídeo, vamos ver. Deu um vídeo ruim, né? Deu um vídeo bem ruim. Olha aí. Não deu bom não, ó. Pode ser driver, né? Vou ver aqui o que vai dar. Liguei a alimentação dela corretamente. Tá toda certinha. Não deu bom, hein? Não deu bom mesmo. Vou tentar instalar os drivers dela aí e ver o que vai funcionar. Vamos ver o que vai dar. Eu volto com vocês, pessoal. Valeu. Vamos lá, pessoal. Apenas para você ter uma ideia aí do que temos aqui de hardware. Nós temos um gabinete aí da Cooler Master. A gente tem 32 GB de memória Juhor. Um water cooler da Raise Mode de 240 mm. Nós temos a placa de vídeo, que é essa RX 590. Nós temos um NVMe ali, ó, da Fangxiang de 1 TB. Também tem o unboxing dele. Temos nos NVMEs a instalação dos dissipadores de calor. Nós temos uma fonte dentro do computador que é uma MSI Mag A650BN, que é uma 80 Plus. Nós temos mouse, teclado e monitor, beleza? Ali em cima tem um HD externo, e aquele ali é o receptor do joystick do Xbox que minha filha joga, beleza? Então vamos começar aí o reviewzinho nele e falar um pouquinho mais também dessa plaquinha aqui que veio com esse problema aí, tá bom? Valeu, pessoal, vamos nessa. Bom, vamos lá, pessoal. Então vou iniciar o computador, a BIOS está configuradinha, tá tudo certo. Placa instalado aqui, a RX 590, eu acho com BIOS modded. E agora a grande questão é o seguinte: eu utilizei a placa de vídeo onboard para fazer a instalação dos drivers da Adrenaline, da NVIDIA, da AMD, né, das Radeons dela. Então vamos ver aqui o que deu. Então vou ligar o computador. Ligou. Vamos ver a tela aqui como que aparece. Desculpa a claridade no fundo, mas é porque tem uma janela atrás de mim e eu tenho que permanecer com ela aberta para ter uma iluminação boa para vocês aqui. O computador ligou. Ó, ele aparece com todos os artefatos. Tela verde. Ó, o carregamento do Windows aqui como que vai se dar. Ó. Fica bem ruim. Entretanto, quando eu carrego os drivers dela para iniciar o Windows, que inicia a tela de login, ponto. Tudo resolvido, funcionando perfeitamente. Mas ela tem esse problema, eu acho que é BIOS, não tenho certeza, mas ela vem brincada. Não sei se ela está com BIOS Mode para mineração, não sei se ela é uma RX 580 com BIOS Mode para RX 590, eu sei que ela dá problema. Agora eu vou passar para gravar no computador e aí a gente vai ter uma ideia da performance e ver o que essa placa entrega, tá bom? Valeu, pessoal. E aí, pessoal, então
Vamos lá, algumas informações aí em relação a essa placa, essa RX 590, vendida pelo AliExpress. Eu paguei R$414 à época, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou abrir aqui a questão de especificação pelo spec. Esse aqui é um aplicativo da Piriform, a mesma do CCleaner, tá? Traz algumas informações do hardware instalado. Então, eu estou aí com Windows 11, Pro 64, é um Intel Tiger Lake, é um i9 de 11ª geração, mas ele é Engineer Sample, que ele é aquela versão de engenharia, é aquele interposer também vendido para o AliExpress, 32 GB de RAM, rodando numa placa-mãe do próprio interposer, eles identificam como Intel HM570. Tem a placa gráfica aqui, essa daqui, que é a TI Radeon RX 590 GME, Asus Tech, ok? E aí tem a questão de storage. Vamos abrir aqui a placa gráfica só para a gente ter informação um pouco mais detalhada. Então tá rodando aí a 60 Hz, o nome da placa é esse aqui, AMD Radeon 590 RX 590 GME, rodando a resolução de 1920 por 1080, enfim, 32 bits. E aqui está todas as informações, né? Uma coisa que nos chama a atenção aqui, fabricante ATI, modelo AMD Radeon RX 590 GME, o device ID 1002-6FDF, revisão E8, o subvendor, que é a marca da placa, é da Asus Tech de fato, pelo que aqui demonstra. Aqui tem todas as questões de clock da placa, mas tem aqui a questão de BIOS. Veja só essa BIOS aqui, o que vocês acham dessa BIOS aqui? BIOS version XXXXXX, 8 GB, bandwidth 256 GB por segundo. Beleza? Então isso aqui me deixou um pouco cabreiro aí com a placa, além de todos os problemas que vocês já viram que a gente identificou ao ligar o computador. Ele inicia no modo do computador que não está carregado os drivers ainda da NVIDIA, então ele não funciona direito, da NVIDIA não, desculpa, da AMD, ele não funciona direito, e aí a partir do momento que o Windows carrega os drivers, ele passa a funcionar bem aí, né? Então, essa aqui é algumas informações aqui da placa. A gente vai rodar outras informações, só para a gente ter uma ideia. Eu estou rodando aqui o Afterburner, a placa está rodando em estoque, ou seja, com a velocidade que ela veio mesmo programada, 1420 MHz aqui de core e 2000 de memória. A única coisa que eu aumentei aqui foi o Power Limit para mais 50 e mais nada, não mudei mais nada. Isso aqui para a gente poder rodar os testes sem que haja travamentos ou que haja qualquer tipo de interferência, tá bom? Então vamos lá. Vou rodar aqui o CPU-Z somente para a gente ter uma ideia aqui de como que está essa questão do processador e memória, para não desvirtuar qualquer tipo de informação. Então o processador está rodando aí em torno aí de 4.500, 4.600 MHz, esse i9, a placa-mãe, a memória rodando aí em 1795, é basicamente 3.600 MHz, está rodando bem dentro das configurações da própria memória, que a gente já falou um pouco mais atrás. Enfim, ele reconheceu a placa como Radeon RX 590 GME, Asus Tech, codename Polaris 14 nanômetros, tecnologia de 14 nanômetros. Isso aqui também me estranhou, por quê? Porque a tecnologia da 590 em relação à da 580 tem uma diferença, que é ela rodar em 12 nanômetros e não em 14 nanômetros. Enfim, continuemos. O TDP dessa placa é de 150 watts. E aí a gente tem aqui, a memória dela é uma GDDR5 da marca Micron. Tá bom? Então, eu não vou rodar bem, não faz sentido rodar agora. Vamos abrir aqui agora o GPU-Z para a gente fazer alguns testes. Olha aí. O GPU-Z, ele traz as informações que é de fato uma Radeon
590 GME, não foi a que eu comprei foi a 590, eles mandaram a GME sem nenhuma informação no anúncio, eu vou mostrar para vocês. O GPU chama Elsmer, depois a gente vai mostrar tem uma relação entre os nomes Polaris e Elsmer, ele é um codinome para o nome Polaris. Tecnologia de 14 nanômetros, a placa de release date da placa 2018. Ela tem 2.304 shaders identificado aqui no GPU-Z, né? 2.304 shaders. Então já tem algumas informações que a gente começa a tentar entender o que é certo, o que é errado, enfim. Vamos lá. 8.192 MB, 8 GB de memória RAM, tá certo. A banda de 256 gigabits, tudo certinho. Tá rodando no PC Express 3.0, que é o limite dela de fato. Vou até rodar aqui um render test, pra gente ver. Ela tá rodando um render test razoavelmente bem. Tá certo? Enfim, aqui está a velocidade. Todos os drivers desse computador estão devidamente atualizados, tá, pessoal? Todos, absolutamente todos, não somente da placa de vídeo. Então eu testei com tudo. GPU Clock 1420 MHz, memória 2000 MHz, conforme mostrei no próprio Afterburner, tá? Então só para vocês verem a questão dos drivers, porque às vezes o pessoal fica, mas tá os drivers atualizados, aquelas coisas todas, né? Eu fiz a atualização de todos os drivers da Intel, tá tudo aqui, ó, os drivers estão atualizados, atualizei todos os drivers da Intel, bonitinho, conforme manda a regra. E para pegar todos os chipsets da placa, eu usei o Driver Booster, no qual ele também me apresenta. Vou escanear aqui para vocês verem todos os aplicativos, todos os drivers devidamente instalados e atualizados. A única coisa que ele diz que falta instalar, na verdade, são esses softwares aqui enfim, mais antigos, né, 2010, CC++ 2010, a gente nem usa mais, por isso que eu nem fiz a instalação, né. Então, todos os drivers devidamente atualizados, bonitinho, tem as informações. Primeira coisa que me pegou, que eu fiquei meio ressabiado. Quando você clica em Lookup aqui, ele vai para o site da Tech Power Up e abre as informações da placa. Né? Ele tem que trazer as informações corretas sobre a placa com todas essas especificações. Veja só você. Nome da placa identificado, AMD Radeon RX 590 GME. Quando eu clico em Lookup, o que ele abre para mim? Ele abre uma AMD Radeon RX 580 2048 SP. Sabemos que a 2048 SP é inferior do que a 590, que é superior a 590 GME, que é inferior a 580, e essa daqui é inferior a todas elas. Certo? Entretanto, as informações demonstradas aqui não batem exatamente com as informações aqui do GPU-Z. Veja só, aqui a gente está falando de shaders aqui, que são os cores aqui a gente está falando de 2048, aqui a gente está falando de 2304. Muda um pouco essa informação, né? A questão do Elsmer aqui, que está aqui em cima, é exatamente esse aqui, o processador Polaris 20. Se você vir aqui embaixo, tem uma informação aqui, ó. O Polaris, ele é o codename do Elsmer. Então é exatamente a mesma configuração, na verdade é o mesmo processador, a mesma GPU, certo? Então esse Elsmer é exatamente o Polaris. Só que a gente tem que bater as informações aqui de construção da placa, né? Então vamos lá, a primeira coisa que ele vem e fala, 14 nanômetros, opa, aqui bateu. Né? A gente tem uma questão aí, já que bateu com essa placa que é muito mais fraca. 14 nanômetros.
Transistores, 5.700.000, 5.700.000 transistor, está aqui, 5.700.000 transistor. E aí a gente vai começando a bater algumas informações aqui para tentar entender o que está acontecendo, né? Vamos pegar mais informações aqui. Ó, o pixel rate aqui, ó, aqui a gente está dando 41.09, aqui já está dando 45.4. Só que a gente não sabe dizer se isso aqui é o que a placa de fato está oferecendo ou é a BIOS que a gente já identificou que está com outro nome, com aqueles monte de X, que está apontando essas informações. Ou seja, seria possivelmente uma placa fake. Possivelmente, não tenho certeza. A gente está investigando e aí e também não me interessa saber se identificar. O que me interessa é eu receber o produto que eu paguei. Beleza? Então vamos lá. Só um detalhe aqui, tá, o Resizable Bar para as placas AMD é sempre bom, tá ligado? Porque ele modifica bastante o desempenho, também está ativo, beleza? O último driver instalado foi essa versão aqui, a data do driver aí, ó, dia 20 de abril, hoje é dia 4 de maio, então é o último driver de fato disponível, tá bonitinho, tudo redondinho. A questão dos clocks aqui tem uma baita diferença, né? O base clock dessa placa aqui, que ele identificou, é de 1148 MHz e a nossa aqui é de 1420 e a velocidade de memória 1750, a gente está rodando por 2000. Pois bem, então a ideia é que agora a gente possa verificar outras placas aqui dentro do database aqui do Tech Power Up para ver se configura uma placa equivalente ou não. Pois bem, a placa que ele diz ser é uma 590 GME, certo? Então assim, eu vou descartar a questão dele ter identificado a placa errado e vou abrir a base de dados do próprio RX 590 GME, tá certo? E vamos trazer aqui para as informações aqui e entender quais são, se há compatibilidade ou não. Pois bem, tudo que a gente pode ver aqui, em tese, é parecido. O Polaris aqui, a geração Polaris aqui do processador tem o código de Dallas-Mer, está tudo certo. E aqui a gente vai trazer aqui as informações como a outra. 14 nanômetros de tecnologia, 5.700.000 transistores, tudo certo. 45.44 GPixels está certo, a gente tem essas informações. 204.5 GTexels também está certo, tá batendo essa informação. Velocidades aqui de clock speed 1257. Opa, peraí. O boost clock dessa placa é 1420 e não o default clock dela. O default clock dela é 1257. Tá aqui, ó, o default clock dela, que é o base clock, teria que ser 1257 e não 1420. E ele está rodando o tempo todo em boost clock de 1420. Isso o que é? Isso é alteração de BIOS. A BIOS foi modificada para que o base clock dela passasse a trabalhar como overclock de 1420 o tempo todo. Então, essas coisas começam a preocupar a gente. Outra coisa, qual que é a data de release date dessa placa? 15 de novembro de 2018. Opa, qual que é o release date dessa placa aqui no mercado? 2020. 9 de março de 2020. Não está ficando legal. Lembrando que a gente está falando do mesmo modelo, AMD Radeon RX 590 GME. Então, assim, não ficou bacana essa informação aqui. Né? Não tá adequada. Tem alguma coisa que está errada, a gente vai ter que investigar mais a fundo isso. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que é importante. Bom, aqui é o sharing a gente já tinha comentado, 2304, ele está trabalhando com 2304 de fato, ou diz estar trabalhando, a gente não sabe dizer, né, se é por conta do BIOS Mode. E aí, essa é a placa que deveria ser, mas não deveria nem ser, porque o ideal mesmo é que essa placa fosse essa daqui, que foi a que eu comprei, a 590. Radeon RX 590, tá aqui.
Não é a GME que eu comprei a 590, publicada está 590, não tem informação nenhuma de GME no anúncio. Mas vamos lá. Então, quais são as diferenças dessa daqui e para que chegou? Bom, a primeira coisa é que o processador é diferente. A gente está falando do Polaris 30 e a gente estava falando do Polaris 20 nessa versão aqui, né? É uma versão anterior. Então vamos para as especificações. As especificações são aparentemente muito semelhantes, né? Com distinção da tecnologia, que a 590 é de 12 nanômetros, ou seja, muito mais rápido, ou muito mais rápido, mas mais rápido do que essa tecnologia de 14 nanômetros aqui, apresentada por essa GME, fake GME, porque eu não sei, pode ser uma 470, pode ser uma 480 com BIOSMod, a gente não sabe dizer. Pois bem, Unit Shadings, ele aparece exatamente com o mesmo Unit Shadings 2304. Que mais de informação que a gente precisa coletar aqui? Bom, o Pixel Rate é diferente, né? O Pixel Rate daqui a gente está trabalhando aqui com 45.4, aqui é de 49. O Texture Rate a gente está aqui com 204, aqui é 222, ou seja, ela é superior, no geral ela é superior aí a essa GME ou fake GME. O próprio base clock dessa placa da 590 é de 1469 e o base clock, o boost dessa placa é de 1420. Então assim, não está batendo as informações, tem alguma coisa que não está legal. E aí essa aqui é a ideia da gente poder verificar os detalhes dessa placa. Informação importante, vou fechar aqui. A comparação de desempenho dessas placas é a seguinte: eu fiz aqui através do software do Passmark, do site do Passmark. Ele faz, enfim, uma série de benchmarks de placas de usuários. Então, por exemplo, essa GME teve 29, número de exemplos, né? Teve 29, o Radeon, a outra, a 590, teve 2.700, a 580, 20.400 e a 580, 2048 SP, 611. Eu fiz uma comparação, uma tabela de comparação entre elas, para a gente entender aí a diferença de FPS, de entrega de FPS entre essas placas, né? Essa daqui, a primeira linha aqui, é a que em tese eu recebi. Em tese é a que eu estou trabalhando. Então ela tem uma pontuação total aí de renderização aí em 3D de 8.853. Não! Ora, é muito diferente do valor de pontuação aqui, por exemplo, da 590, que é de 9.575. Na verdade, a gente está falando aí, ó, uma diferença de 13, quase 14% em relação somente somente a questão de frame rates, em questão de velocidade de placa, né? Então ele tem uma diferença bastante grande. E ela inclusive consegue ser pior do que a RX 580. Então assim, uma RX 580 ela é mais rápida do que uma RX 590 GME. É bem estranho isso, né? A gente tem um problema agora que assim mais sério ainda, né? Quer dizer, ela só consegue ser mais rápida do que assim a RX 580 2048 SP, que é uma RX 580 mais fraca ainda. E também, mesmo assim, é muito pouco mais fraco do que mais forte do que ela. Porque veja bem, se a gente for fazer uma comparação aqui das velocidades de FPS do DirectX, o 9 aqui dessa placa aqui atingiu, no DirectX 9 ela atingiu 114 pontos, enquanto a 2048 SP atingiu 113 FPS. É 1 FPS de diferença, não faz o menor sentido. Em relação à outra, a que deveria ser, que é essa RX 590, a gente está falando quase 15% de diferença. A gente está falando de 13,7% aproximadamente de diferença. Eu vou remover essas daqui, para que a gente possa ter a comparação das duas. Está aqui. Então a gente está falando de 12% de diferença no FPS. A gente está falando no DirectX 9, no DirectX 10, uma diferença de 5,4, no 11
de 9,9, e aí o mais importante de todos, é o 12, que é o que a gente usa para tudo hoje. É uma diferença aí de quase 30%, a gente está falando de quase 28% aí de diferença somente no DirectX 12. E aí, aí a velocidade de processamento da própria placa em torno de 18%, e no 2D ela tem quase 26% aí de diferença. É bastante coisa, porque eu comprei foi essa, não foi essa, né? E aí toma cuidado com isso, pessoal. Fica ligado aí, porque você vai receber essa placa. Se você quiser receber uma GME, não tem problema, mas você vai receber essa placa aqui, que é possivelmente uma 580 com mod BIOS, enfim, a gente não sabe dizer, porque as datas de lançamento são diferentes. A GME é 2020, a 590 é 2018 e a 580 é 2017. Beleza? Então, só trazendo essas informações aí para vocês. E aí a gente vai fazer os testes na placa aqui e ver o resultado. Porque eu abri a reclamação no AliExpress. Eu abri uma reclamação no AliExpress e a gente vai ver o que aconteceu, beleza? Então vamos passar aqui para ver os resultados aqui dos testes todos que a gente vai executar. Então já abri aqui o GPU-Z para vocês e a gente vai executar alguns testes aqui de benchmark, por exemplo. Então, o primeiro teste que a gente vai executar aqui vai ser do PESMark, para a gente fazer bater exatamente a informação. Eu não vou rodar exatamente todos os testes, porque não faz muito sentido. Eu vou rodar os testes de 3D, todos os testes de 3D, que é para que a gente tenha informação, enfim, tem que ser ou próximo disso ou próximo disso, né? Para que seja exatamente essa placa. Lembrando que as especificações de hardware não são ruins, né? A gente está falando de i9 com 32 GB, nada que limite a placa de funcionar em seu pleno poder, tá? Então eu vou rodar aqui esse benchmark 3D com todos os drivers atualizados, com tudo bonitinho. Vamos ver aqui qual será o resultado. Deixa eu só sair disso aqui, só para rodar para ver qual vai ser o resultado, beleza? Vamos ver. Rodar todos os testes, sim. Está rodando essa parte de teste aqui na resolução de 1920 por 1080, rodando aí 113 FPS, 151, depende da posição aí dos aviões, né? Mas está rodando com FPS agradável. Esse gráfico é muito simples, está razoavelmente agradável de se trabalhar. Não é uma porcentagem tão ruim de FPS, mas poderia ser melhor, concorda? Vamos ver. Então ele terminou o teste do DirectX 9, agora vai testar o DirectX 10. Aqui já caiu o frame para 50, 60 frames por segundo. As imagens também são mais complexas, né, para fazer o processamento dessas imagens. Rodando ainda na resolução de 1920 por 1080 com 8x de multisample, que é aquela suavização, né, das bordas dos serrilhados, tá? Vamos ver aí qual vai ser a média. Tá rodando 90, 60, 60, ele dá umas subidas para 90, baixa 114, agora 129, baixou para 77, 52. Agora o DirectX 11, ele vai rodar esse benchmark aí. Aqui ele está rodando em 1920 por 1080 com 4x no multisample. Basicamente ele tirou um pouco mais da suavidade para conseguir atingir talvez notas um pouco mais adequadas aí de FPS. Não está um FPS ruim, 130, 128, 118, 119, 148. Agora finalmente o DirectX 12. Vamos ver qual vai ser o resultado. Aí, rodando em torno de 90 FPS. O ideal desse benchmark era rodar na resolução de 3840 por 2160. Como eu não tenho monitor 4K, a gente está rodando aí em 1920 por 1080. Ele mata o score aí em torno de 60%, que é a conta que ele faz de redução entre executar em 4K e Full HD, tá? Nada demais. Aquele score ainda tem que continuar
batendo. Aqui ele está fazendo o que? Isso aqui não é 3D, não é nada, ele está verificando a questão de flutuação, né? A pontuação de flutuação, que é o de computação, de fato, de processamento, né? Capacidade de processamento do processador, da GPU, tá? A gente não está falando nada de 3D aqui agora nesse instante. Ele está verificando quantos pontos flutuantes é possível trabalhar com essa placa. Está rodando ainda também esse teste. Esse teste também é bastante antigo, inclusive, esse teste desse PESMARK aqui. É bem legal porque tem uma base de dados já bastante regressa aí. Vamos lá, agora ele está trabalhando com o OpenCL, né, a simulação de partículas aí de vídeo. Tá trabalhando aí em 173 frames por segundo. Também nada ruim. Bem adequado. Pronto. A nota que a gente levou foi de 8.124. Inferior à nota de 8.253. Talvez seja mais fácil chegar nessa nota aqui, pegando uma RX 580 2048 e fazendo overclock nela. O que vocês acham? Você não acha, não? É problema. Então não fiquei muito feliz com essa situação, não. Mas vocês viram que ela funciona. Bom, então vamos fazer agora um benchmark com o FurMark para a gente dar uma olhada qual é o resultado, né? Porque ele traz informações aí. Vou rodar sempre em Full HD, tá? Em Full Screen, para a gente trazer as informações. Vamos colocar aqui 8x, que é o mesmo que estava rodando no outro, né? Ou melhor, off, que é o mesmo que estava para a gente rodar no DirectX 12. E vamos fazer o teste aí do GPU Benchmark aí 1080 em Full HD. Vamos ver aqui o resultado. Esse benchmark ele demora em torno de 1 minuto aí, ou deveria demorar em torno de 1 minuto para rodar, tá? Ó, já está em 13%. Tá rodando aí a 66 FPS, 71. É isso aí, ó, 17 segundos rodados, 19, 20 segundos, 70 FPS. A média de FPS dele tá rodando é 70. O máximo chegou a 74 e o mínimo 66. A temperatura dela está adequada aí a aproximadamente 50 graus Celsius. Ela está em 49 agora. Ela chegou a bater 69. Ela está rodando a 70 graus agora, aliás. O mínimo dela foi 49. Então ele está rodando exatamente 70 graus, que foi a temperatura máxima. Falta pouco, 8 segundos, 7. É isso aí, o resultado não foi dos melhores. A máxima de 71 graus. Levou uma pontuação de 4.138 pontos, né? E enfim, essas são as informações aí que a gente tem aí desse teste com o FurMark aí, que é um teste bem pesado aí para fazer teste de estresse e, enfim, de benchmark de placa de vídeo. Beleza? Bom, isto posto, essas informações aqui colocadas para vocês já viram aí qual é o gato no telhado, né, por assim dizer. Então, obviamente entrei em contato com a AliExpress para realizar a devolução da placa. Afinal de contas, ela veio com BIOS Mod, ela não é a placa que eu comprei, ela não inicia o sistema adequadamente, então se eu resolver vender essa placa amanhã eu vou ter problema para vender essa placa, porque vai iniciar com aquela imagem toda estragada, o cara vai ter que ter uma outra placa de vídeo para instalar o driver, não faz muito sentido. Eu entrei em contato aí com a AliExpress, com o vendedor, para tentar vender. E agora a gente vai entender aqui exatamente o que ocorreu, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, então essa daqui foi o anúncio da placa que eu comprei. Veja, em nenhum momento ele fala que é uma GME. A gente coloca aqui, ó, é uma Dual RX, Dual é Dual Fan, tá? RX 590 de 8 GB. Ponto. Ele não fala que é uma RX 590 GME, nem capada, nem um BIOS Mod, nem nada.
né? Então ele tem essas informações aí. Hoje até baixou o preço dela, ó. R$387 para quem quiser arriscar aí, ó. Esse maneiro. Então tem as descrições da placa, enfim. Eu me interessei bastante por ser ASUS essa placa, como eu coloquei aí no vídeo de unboxing dela. Por ser ASUS essa placa, eu gosto dessa marca, eu confio um pouco mais nessa marca. Enfim, tem algumas especificações que eu não conhecia tão bem essa placa. Fui estudar um pouco melhor dela depois de ter recebido. E aí, enfim, essa plaquinha aqui, bonitinha, redondinha, chegou. E aí eu fiz o quê? Eu fui trabalhar exatamente com o que eu comprei, né? Foi exatamente o que eu adquiri. E aí então eu abri. E aí então tá aqui o pedido realizado. Todas as informações, né? E eu fiz então a solicitação de devolução e reembolso. Tá? Eu falei assim, eu quero devolver a placa e vocês me devolvem o dinheiro. Bom, isto posto, eu fiz a solicitação de reembolso e devolução do equipamento, do produto. Por quê? Não era o produto que eu tinha encomendado, chegou esse GME e eu reencomendei, o que eu encomendei foi uma RX 590, que é inferior inclusive à RX 580, e ela ainda veio com defeito, ou BIOS mod, seja lá como for. Veja, eu sou consumidor, eu quero receber o que eu comprei da forma mais correta possível. Então eu solicitei o quê? O reembolso e devolução dessa mercadoria. Imediatamente o vendedor respondeu dizendo que não aceitaria o reembolso, passando o reembolso para zero, e mandou essa mensagem em chinês que o AliExpress por algum motivo não traduziu, mas a gente vai traduzir aqui. Tradutor do Google e ver o que ele vai falar. Aqui, ó. Aqui eles colocaram o que vendemos é a versão 240 GME. Ok, mas não está anunciado o GME. 2. Tela preta. Altere a porta-placa principal para testar novamente, por favor. Óbvio que eu já alterei todas as portas. Eu já fiz alteração. O problema não é a porta HDMI, o problema é o processamento, né? Então, eu continuei aqui com a mesma reclamação. Eles fizeram essa resposta. Eu abri essa reclamação, vamos lá, no dia 28/4, que foi o dia que eu recebi. Eu abri essa reclamação às 18h34. No dia 29, no dia seguinte, às 9h06 da manhã, eles responderam isso. No mesmo dia 29, às 9h35, eu recusei a oferta dele, porque isso aqui entra como oferta, né? O que você acha que você receber zero e trocar a porta? Eu falei, não, recuso a oferta e eu quero reembolso e devolução. Aí eu coloquei exatamente o mesmo texto. Aí eu falei, olha, inclusive eu tenho a filmagem da unboxing, se vocês precisarem. E na verdade a placa chegou com defeito, conforme o vídeo anexo. Eles novamente repetiram exatamente a mesma recusa dessa solução com R$0. Nesse ponto, eu falei, bom, não tenho conversa com o vendedor, eu fiz a intervenção com a AliExpress. Por que eu fiz isso? Se eu peço uma intervenção direta com o vendedor, ou apelo, ou sei lá o que, não peço via AliExpress, e peço direto via AliExpress, pode ser que eles tenham um pouco menos de carinho com a solução, né? Ou seja, eu conversei com o vendedor 2 vezes, tentei negociar, mandei prova, vídeo, foto, enfim, com as informações, e a gente não chegou num acordo. Então, eu solicitei a intervenção do AliExpress. A AliExpress entendeu que é o seguinte, mandou uma proposta para o vendedor, dizendo o seguinte, olha, você tem que devolver o dinheiro para o consumidor, mas sem pegar a peça de volta. Ou seja, aqui eu tinha solicitado reembolso e devolução, e a AliExpress resolveu dizer que era só o reembolso, sem devolução. E aí o vendedor enviou uma nova proposta. Eu aceitei a proposta, porque eu quero receber meu dinheiro de volta. Essa placa não me interessa, eu poderia devolvê-la, pode fazer o que quiser, pode até continuar no computador, mas essa placa não me interessa, não foi o que eu comprei. Eu aceitei. Entretanto, o vendedor, obviamente, rejeitou a solução do AliExpress, né? Rejeitou a solução do AliExpress,
dizendo que não queria devolver o valor somente através de reembolso. Eu mandei mais uma mensagem para os vendedores solicitando que eles fossem honestos, né? A placa veio, é uma placa que jamais foi anunciada, sempre foi anunciada exclusivamente na GME, e não bastasse, ela veio com defeito, né? Ou seja, aqueles vícios, né? Vício oculto, né? E eu informei também que já testei ambas portas de HDMI e o defeito permanece, né? Eu falei, seja como for, não estou usando a placa, essa placa não me interessa, essa placa aqui eu vou me desfazer dela, eu não vou ficar com essa placa. Por quê? Porque é uma placa que é para minha filha jogar, eu não quero iniciar esse computador com essa placa desse jeito, eu quero fazer um negócio bonitinho, eu não quero fazer um negócio nas coxas. Eu falei, não funciona, está quebrada, tem um vídeo de todas as provas. E aí eu coloquei, invoco o artigo 49 da Defesa do Consumidor do Brasil. O pessoal do AliExpress, eles entendem muito bem esse artigo 49. O que diz esse artigo 49? Que, ok, uma compra realizada pela internet, você tem direito de arrependimento dentro de 7 dias. Então vamos supor que eles não queiram atender a garantia do produto, fazendo a devolução ou o conserto da placa, ou reenvio de outra placa, seja lá o que for. Mas eles são obrigados a receber esse produto dentro de 7 dias de volta pelo fator de arrependimento da compra. Então, assim, a gente está coberto por essa cláusula, por essa solução. E aí, o AliExpress novamente, depois desse meu vídeo de evidências aqui no dia 2/5, às 15h08, eles no dia seguinte, no dia 3/5, o AliExpress mandou novamente uma proposta de o quê? De reembolso total no valor total da placa, sem a necessidade de devolução. Eu mais uma vez aceitei a proposta do AliExpress, aqui não é do vendedor, é do AliExpress. Eu mais uma vez aceitei a proposta e enfim uma solução foi alcançada. Ou seja, o AliExpress vai me reembolsar 100% dessa placa. E eu não vou precisar devolver essa placa para o vendedor. Beleza? Então, acho que era isso que vocês queriam, na verdade, saber qual era a resolução final aí do conflito, e se essa placa é boa, se essa placa é ruim. Eu particularmente não gostei da placa. Não é uma placa que me fez feliz. Achei o desempenho dela inferior do que a que eu queria. Eu paguei um pouco mais caro para ter uma placa melhor, então eu queria uma placa melhor. E aí com esse reembolso eu certamente vou adquirir uma nova placa, aí, uma 1580. Vou continuar adquirindo do AliExpress, placas baratas. Tudo bem, elas usaram para mineração, elas têm uma série de problemas de confiabilidade e de tempo de uso. Pode ser que daqui a 1 ano, 15 dias ela quebre. Beleza, eu sei disso. Esse risco eu corro, o que eu não quero é receber algo que eu não comprei. É um direito meu de não receber por algo que eu comprei, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço para vocês, não esquece de seguir a gente aí, liga o sininho, dá aquele... E, por favor, eu respondo absolutamente todas as mensagens que vocês mandarem, eu curto e respondo essas mensagens. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, de alguma coisa que eu possa fazer aqui, queria agradecer aí, eu vou fazer mais alguns testes. Obrigado, Daniel, aí pelos vídeos postando aí com esse nome, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima. Fui, valeu!